Tá na Geo Física, tchau! E aí pessoal, beleza? Vamos lá fazer nossa aulinha de campo visual de espelho plano e na sequência a gente já vai mandar uma aula de espelho esférico, dando as principais definições de um espelho esférico, certo? Antes da gente ir para a aula, ativa aí o sininho para você receber o próximo vídeo. Antes disso, já se inscreve no canal e é legal você estar clicando aí no sininho que quando o vídeo sair, quando eu publicar o vídeo, você já vê. Tá certo? Aí você consegue dar uma olhadinha no vídeo, pelo menos bater o olho antes do nosso momento de aula, tá certo? Aí você ganha com isso que você tem tempo para estudar. Vamos lá então. Campo visual de um espelho plano, tá? Mas antes de falar do campo visual do espelho plano, eu vou começar fazendo uma analogia com janela, tá? Porque quando a gente olha através de uma janela, o nosso campo visual está limitado. Imagine que não existe nada à nossa frente, nada, absolutamente nada. Então, o nosso campo visual vai estar aqui, mais ou menos 120 graus, né? Que é a capacidade do nosso olho. Agora, se eu ponho uma janela aqui na minha frente, eu limito para onde eu consigo enxergar. Quanto maior for a janela, maior é o meu campo visual. Vice-versa, quanto menor for a janela, menor é o meu campo visual. A distância que eu estou dessa janela também é importante. Se eu estou muito próximo da janela, meu campo visual aumenta. Tá certo? Se eu estou distante, meu campo visual diminui. Essa analogia vai valer para espelho. Se eu estou diante de um espelho plano bem pequenininho, o meu campo visual é reduzido. Um espelho plano maior, meu campo visual aumenta. A distância que eu estarei desse espelho também é super importante para definir o campo visual. Então, vamos visualmente perceber essa relação aí que eu estou falando para vocês. Ó, imagina que a gente tem aqui o nosso personagem, né? Acho que já deu para sacar quem é esse personagem. Ele está grudado na janela, tá certo? Então, se ele estiver vendo aqui a grande muralha da China, essa paisagem deslumbrante, coladinha da janela, ó, os raios de luz que partem dos extremos da paisagem que ele está olhando, chegam tranquilamente nos seus olhos. Então ele tem um campo visual aí praticamente inafetado pela janela, tá bom? Agora o nosso simpático personagem vai se afastar dessa janela. Olha lá, gente, um pequeno probleminha técnico, mas nada que não pudesse ser resolvido. Estamos retomando aqui, apontador laser. Vamos só lembrar da condição anterior, né? Se o Einstein está bem próximo aqui da janela, o campo visual dele é toda a paisagem, certo? Agora o Einstein se afasta da janela, estão vendo? Ó, ele tem aqui a janela, ele se afastou. Na hora que ele se afasta, a paisagem é a mesma, mas será que toda a luz da paisagem consegue passar por essa fenda e atingir o olho do Einstein? A resposta é não, tá certo? Então aqui, ó, uma que passa por uma extremidade e uma que passa pela outra extremidade, o campo visual dele está limitado a essa regiãozinha aqui, tá? Por favor, deem um crédito para minha grande e impressionante habilidade com o PowerPoint, tá? Poderia ter feito um desenho melhorzinho, mais tridimensional, mas isso aí é bem fácil de entender também, tá? A região de campo visual foi diminuída. Ele consegue ver aqui parte da muralha, consegue ver parte do horizonte, mas não vê toda a paisagem. Bom, agora a gente imagina o seguinte, aqui está Einstein, tá certo? Esse é o objeto, esse aqui é a pessoa, né? Aqui diante dele temos um pequeno espelho, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo meio translúcido, é a imagem do Einstein, tá certo? Ah, mas como que você sabe que a imagem está aqui? Princípio de simetria que a gente viu na aula passada. Eu vou pegar essa distância e transmitir ela para o outro lado. Eu transfiro a mesma distância para o outro lado, tá certo? Princípio de simetria de imagem de espelho plano. Aqui, se Einstein está a uma distância D, a imagem dele vai estar a uma distância D, tá bom? Aí aqui a paisagem. Bom, para o Einstein enxergar a paisagem, a luz precisa partir da paisagem, atingir o extremo do espelho, tá certo? E essa luz aqui vai ter a direção do olho da imagem, tá? Vamos retomar. Então, eu vou desenhar a partir do olho do Einstein e do extremo do espelho. Ou melhor,
Retoma aí minha fala. Eu vou desenhar a partir do olho da imagem e de um dos extremos do espelho. Vou desenhar o quê? A luz que vem do objeto, tá certo? Extremo do espelho, olho do Einstein. Faço a mesma coisa, ó, e essa luz vai refletir para onde? Garanto que ela reflete para o olho do objeto, né? Retoma mais uma vez aí, vamos com cuidado. A imagem, a luz que parte do objeto vai ter a direção do extremo do espelho e da imagem do olho do Einstein, certo? Pelo princípio de simetria, a reflexão da luz é simétrica a essa projeção. Se ela é simétrica a essa projeção, ela vai refletir diretamente no olho do objeto. A mesma coisa agora no outro extremo do espelho. Ó, é essa direção aqui que vai definir o campo visual agora. Então, a luz que parte do objeto atinge o extremo do espelho, tá certo? Na direção do olho da imagem, tá? Novamente, princípio de simetria. Princípio de simetria, se o prolongamento dela chega no olho, a reflexão tem que chegar no olho do objeto. Tudo bem? Então, esta região aqui é o campo visual observado pelo espelho. Tá, e a história da janela? Voltando lá na história da janela. Se eu imaginar que esse aqui é o nosso Einstein lá do desenho anterior e essa é a janela, está aqui o campo visual. Ele não está igualzinho a outra janela, né? o outro desenho, porque eu mudei as proporções do espelho, mudei as distâncias. Mas conseguem ver? Aqui está o personagem, tá certo? Aqui está o personagem, a janela e o campo visual, ou a imagem, o espelho e o campo visual. Querem ver melhor essa comparação? Acompanhe aqui. Ó, então, acompanhando. Próximo passo, fazer a comparação. Ó. Então, aqui é o objeto, a luz que chega através da fenda permite ele definir um campo visual. Aqui, eu vou imaginar a imagem como sendo o objeto e o espelho como sendo a janela. Então, eu desenho o campo visual da mesma forma. A questão, retomando, aonde está a imagem? Esse é o segredo. Aonde está a imagem? Bom, a imagem é simétrica ao objeto, está à mesma distância. Tá bom? Fechou? Vamos lá então de novo. Se você ficou com dúvida, eu vou repetir. Ó, aqui eu tenho o objeto, a pessoa. O Einstein está olhando através da janela. A fenda da janela permite que ele enxergue esta região. Bom, se eu tenho um espelho, eu vou tratar o espelho como uma fenda. Então, eu simetricamente posiciono a imagem do Einstein, certo? E trato o espelho como uma fenda e defino o meu campo visual. Certo, gente? Então, o exercício, tá? Da aula. Ó, o que eu falo, para o vídeo, tenta resolver rapidão o exercício. Não vai seguindo já direto que eu estou fazendo, que aí é uma cópia, aí não tem dificuldade nenhuma. Então, agora você vai parar o vídeo um pouquinho, luta com o exercício e volta. Boa, voltou? Conseguiu? Então, beleza, só confere. Não conseguiu, presta atenção e vamos entender o que você fez de bobeira, tá bom? Então, ele fala que a Sofia mora numa comunidade e tal, e ela é bailarina, e ela quer utilizar um espelho com as menores dimensões possíveis e na melhor posição possível para que ela possa se observar completamente diante do espelho, tá bom? Que ela possa se observar completamente diante do espelho, da ponta do pé até a ponta do colo que ela quer observar nesse espelho. Então, qual é a altura mínima desse espelho? Quem é o X, né? E quem é a distância, ou quanto vale a distância do chão até a borda inferior do espelho. Tudo bem? Eu vou pegar uma folhinha aqui com o desenho, com a representação disso, e você me acompanha. Ó, gente, então, vocês estão vendo aqui a minha representação, vocês têm na apostila o exato desenho que está aqui, com a diferença
que aqui tem uma bailarina e eu não cheguei a representar a bailarina. O que eu fiz? Eu só representei o pé da bailarina, a cabeça da bailarina e globo ocular, tá certo? A altura do globo ocular ao chão, a altura do extremo da cabeça ao chão, tá? Verifiquem que é exatamente esse desenho que tem lá, trocando o fato de ser uma bailarina desenhada. Bom, como eu fiz com Einstein, eu vou fazer agora, tá? Vejam, essa é a parede, tá? Não tem um espelho aqui. Isso aqui é só uma parede. Então, aonde está a imagem? Né? Não foi a partir da imagem que a gente desenhou ali na apresentação, então aqui eu vou fazer a partir da imagem. Tá? Vamos representar aqui a nossa bailarina. Eu estou sem a caneta preta, vou fazer ela em azul. Tá? Contem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, vamos fazer aqui, nesse ponto, o globo ocular linha. Aqui para cima, a cabeça, linha, né? Eu estou colocando linha para identificar como imagem. E aqui embaixo, o pé da bailarina, que também vai uma linha aqui para identificar que é a imagem. Tá? Vou pegar a régua, para ficar bonito. Vocês merecem coisa boa. Ó. Se aqui nós temos o objeto, aqui nós temos a imagem. Tá bom? Ó, vou pegar agora a cabeça da bailarina, porque eu quero que a bailarina veja o topo da sua cabeça. E vou mirar lá no globo ocular, da mesma forma que eu fiz agora de pouco com vocês. Lembra que a imagem ela passava pelo extremo do espelho e pelo globo ocular da imagem. Aqui eu não tenho o extremo do espelho, mas se eu garanto aonde eu quero ver e eu garanto o olho, ou seja, se eu garanto o campo visual, que é a própria menina, e garanto o observador, o que esse ponto aqui vai indicar para mim? Esse ponto vai ser o extremo do espelho, tá? Gente, ficou meio ruim de ver aí por causa da régua. Deixa eu ver se eu melhoro. Ó, retomando, ficou um pouquinho mais escuro, mas está menos brilhante aqui e a régua estava atrapalhando. Então, gente, o seguinte, conecto da cabeça até o globo ocular. Tá? A hora que eu faço isso, eu garanto que a luz que atingir o espelho vai voltar diretamente para o globo ocular da bailarina. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui com o pé. Vou fazer a mesma coisa com o pé. Eu vou mirar do pé até o olho da bailarina. Ixi, espera aí, travou tudo, né? Minha câmera travou. Vou resolver e já volto. Eu fui resolver o problema do brilho e acabei travando a câmera. Então vamos retomar. Ó, o que vocês não viram eu fazendo, mas ouviram eu falando. Eu tracei da cabeça da bailarina até o globo ocular da imagem, tá certo? Fiz aqui o prolongamento e depois do ponto de incidência eu reflito a luz para o olho e por simetria eu garanto que atinge de fato o olho. Vou fazer a mesma coisa agora para o pé. Do pé até o globo ocular, tá certo? Do pé até o globo ocular, eu vou parar aqui na parede, a linha contínua, vou de linha tracejada para indicar que eu estou no espaço virtual, tá certo? Então, a ideia é, se existir um espelho aqui, por simetria, essa luz será refletida exatamente no globo ocular da bailarina. Tudo bem, gente? Esse é o desenho aqui, então, importante da gente estar fazendo, tá certo?
E a partir desse desenho, está determinado que o tamanho do meu espelho é esse aqui. Então, esse é o meu espelho plano. Dá para ver aí ele verdinho, né? Esse espelho tem tamanho X e dista do chão Y. Eu quero saber quem é X e quem é Y, tá? O legal disso daqui é que eu posso fazer a bagunça que eu quiser agora no desenho, que vocês voltam lá depois quando quiserem ver o desenho original, dá uma voltadinha no vídeo. Então eu vou aproveitar desse recurso, tá? Vou pegar a canetinha aqui laranja e vou mostrar para vocês um triângulo bem interessante. Acompanhe aqui, ó. Estão vendo ponto C, ponto P e ponto G'? Isso me dá um triângulo. Triângulo P, G', tá bom? Vou chamar esse cara de A e esse de B. Então, olha só isso aqui. Estou bagunçando o desenho. Já fiz aqui a parte ótica caprichada com vocês. Agora, vocês se virem aí para voltar o vídeo se precisar. Viram que eu marquei um triângulo aqui todo em laranja? Então, é o triângulo PG', semelhante ao triângulo BG', A. Tá? Então, aqui eu tenho dois triângulos semelhantes. E no triângulo semelhante, eu tenho proporção de altura com distância. Altura com distância, certo? E por princípio de simetria, isso aqui vale D e isso aqui vale D. Maravilha? Então, o triângulo grande, olha aqui, o triângulo grande, ele tem altura H. Não vou mudar nada, só copio. E a base desse triângulo grande vale D e D. D da parte real e D da parte virtual. Então, a base desse triângulo vale 2D. Já o triângulo menor, que está aqui, BGA, né? Ele vai ter uma altura X, aí o que eu queria descobrir, e vai ter uma base D, que é só o lado virtual. Base D. Então, vou cancelar as distâncias e eu encontro que as dimensões mínimas do espelho tem que ser as dimensões da bailarina dividido por 2. Ou seja, tem que valer metade da altura da bailarina. Se ela quiser se ver completamente, o espelho tem que ter metade da sua altura, tá bom? Então, se essa bailarina tem 1,60 m, tá bom? 1,60 m, o espelho dela tem que ter 80 centímetros, tá bom? Agora vamos determinar a altura Y do espelho. Vamos determinar a altura Y do espelho ao chão. De novo, vou fazer uma bagunça aqui no desenho, mas vocês acompanhem aí. Agora eu vou escolher outro triângulo, ó. Novamente, eu vou pegar essa base, só que agora minha altura vai até o globo ocular só, certo? Não vou pegar a altura completa. Aqui um lado comum, mas isso pouco importa agora. Pouco importa. Então, temos o triângulo grande, que é o triângulo P', P, que vai lá para o globo ocular, imagem G', tá bom? Esse triângulo é semelhante ao triângulo aqui, ó, não demos nenhum nome para esse ponto. Tem C, D, não tem D, vamos dar nome D, tá bom? Então, vai do ponto D ao ponto P até B, tá bom?
Então, aqui eu tenho duas semelhanças de triângulo. E, novamente, numa semelhança de triângulo, a razão entre a altura e comprimento do triângulo maior e a altura e comprimento do triângulo menor são iguais à proporção, não que as alturas e também sejam iguais à proporção. Então, do triângulo maior, a altura vale quanto agora, ó, gente? De P' a G'. Opa, triângulo tem princípio de igualdade, as imagens e os objetos têm o mesmo tamanho. Então, se do pé até o globo ocular vale H, da imagem do pé até a imagem do olho, também vale H minúsculo, né? H minúsculo aqui, H minúsculo aqui. Então, aqui eu vou trabalhar com H. Gente, presta atenção que aqui essas letras de cima não são as letras que eu estou substituindo. É só a razão de semelhança de triângulos, tá? Não fiquem buscando aí que vocês vão se perder na hora de ver o vídeo. Ah, mas aqui era D, ele jogou 2D. Aqui é Hzão, ele jogou Hzinho. Isso aqui é só regra de semelhança de triângulos, tá? Isso aqui não são necessariamente as letras que eu vou substituir. Então, aqui é a altura do triângulo maior. O triângulo maior tem altura Hzinho. E a base do triângulo maior vale 2D, tá bom? Vale 2D. Já a altura do triângulo menor vale Y. E a base vale D. Simplifico aqui novamente. D e D, né? As distâncias foram simplificadas. Então, a distância do espelho é Hzinho sobre 2. Tá bom? Então, nesse caso, ou quando você quer determinar o tamanho do espelho e a posição do espelho, se você fizer esse dimensionamento certinho, o que vocês veem aqui? Independe da posição que você fica. Dimensionou direito o seu espelho, dimensionou direito a posição, tanto faz onde você fica, porque a variável D, ou seja, a distância até o espelho, foi anulada. Tá? Então, independente de onde você está, você se vê. Então, voltando na ideia, né? Se a menina tem 1,60 m, o espelho precisa ter 80 centímetros, certo? Agora, imagina aqui, ó, testa, pitote e tudo mais, tira aqui uns 20 centímetros, se o olho dela até o chão fica 1,40 m, se o olho dela até o chão fica 1,40 m, esse espelho tem que estar posicionado a 70 centímetros do chão. Maravilha, gente? Agora, próxima aula, conceitos de espelho esférico. Na sequência, não desliga não. Seguindo então, falando de espelho esférico, já estamos na aula seguinte. Eu vou definir com vocês os elementos de um espelho esférico nessa aula e semana que vem a gente aprende a localizar as imagens, achar as características da imagem. Por hoje, a gente vai apenas entender o espelho, certo? Apenas entendendo o espelho. Então, imaginem que eu tenho aqui uma esfera, tá certo? Uma esfera, e parte dessa esfera vai ser recortada para formar meu espelho. Então, se é uma esfera, tem um centro, né? Toda esfera tem um centro de curvatura, tá certo? O vértice vai ser o meio dessa calota que eu cortei. Isso aqui vai ser chamado de vértice. CV é a distância do raio, né? Ó, CV, a distância entre esses dois pontos, é o raio de curvatura. Ponto A e ponto B, que são os pontos que delimitam essa calota que eu cortei, essa parte da esfera, né? Eu pego uma esfera, imagina, corto uma parte da esfera. Opa! Vamos voltar tudo. Que eu não troquei a imagem, né? Olha que vacilada, gente. Eu estou aprendendo. Vocês me dão crédito aí que nas próximas eu estou bem afiadinho. Tá bom? Nas próximas eu estou bem afiadinho. Vamos lá. Então, elementos do espelho aqui, né? Agora sim, vocês estão vendo, né? Agora vocês estão vendo belezinha. Então, eu tenho aqui uma esfera desenhada, tá certo? Uma esfera desenhada. Vou recortar parte dessa esfera. Imagina que eu pego aqui uma calota, né? Uma esfera, e corto um pedaço dela. Vou estar com uma calota. E isso vai ser os limites
do meu espelho, tá bom? Então agora dando nome para todo mundo, esse cara aqui é o centro de curvatura da esfera, esse ponto aqui vai ser o vértice, ele é o meio da minha calota, né? Ele é o ponto central da minha calota, não o centro da curva, mas ele é o meio da calota, vértice do espelho. Essa distância, ou a distância entre o ponto C e o ponto V, é o raio de curvatura. Ponto A e ponto B vão ser os limites do meu espelho, tá? Limite superior e limite inferior do espelho. E EP, né, o segmento de reta que passa por centro e vértice, é o eixo principal. Eu posso também traçar mais quantos eixos eu quiser. Eu posso imaginar infinitas direções que passam pelo centro entre A e B. Mas eu vou deixar aqui duas com vocês. A que passa pelo ponto A e a que passa pelo ponto B. Tá? Então, são eixos secundários. Olha só que interessante. Todo eixo cruza ou passa pela esfera formando um ângulo de 90 graus. Tá? Isso aqui é uma propriedade. Isso é uma propriedade lá que a gente aprende de geometria. Qualquer raio é perpendicular a uma superfície esférica, tá certo? Então aqui eles são perpendiculares. E a gente vai poder traçar depois, entender que um eixo secundário tem papel, ele assume o papel da normal, tá? Eixos secundários. Bom, θ é o ângulo de abertura. Então, a abertura angular do meu espelho está entre o eixo secundário que passa por A e B, que são os limites. θ é o ângulo de abertura do espelho. Joia? Aqui, representando novamente o espelho, eu vou traçar uma série de raios de luz e, através da normal, ó, veja, qualquer segmento que passa pelo centro é normal. Então, se eu ligo o ponto de incidência até o centro, é a normal. Replico os ângulos, eu tenho a reflexão, tá bom? Fazendo isso aqui com um outro raio, também terei a reflexão desse raio aqui. Tudo bem? Bom, agora que a gente entendeu como é que funcionam as reflexões, a gente segue para as condições de nitidez. Como assim condição de nitidez? Vou dar um exemplo aí que era para eu ter iniciado com isso. Quando você olha para uma bola de Natal, certo? Aquela bola de Natal de vidro, né? Metalizada, assim, com a superfície bem brilhante, você não se vê? Sim, se vê porque aquilo é um espelho esférico, tá certo? Você está vendo a parte de fora da esfera, a gente chama de espelho convexo, tá certo? Só que você fica todo distorcido. A mesma coisa vale se você olhar numa colher bem polidinha, uma colher novinha. Se você olhar na parte convexa também, né, na parte externa, você vai se ver, só que vai estar deformado, você vai estar com algumas deformidades ali na imagem. Então, para que isso não aconteça, algumas condições têm que ser seguidas, tá bom? Olha só, perceberam aqui que a minha calota ficou pequenininha? Centro de curvatura, vou colocar os elementos que a gente já viu, centro de curvatura, vértice. Isso aqui eu já discuto com vocês, mas é o foco. Distância focal aqui, ó. Essa é a primeira condição para um espelho gaussiano, ou seja, um espelho que segue essas condições. Tem um ângulo de abertura menor que 10 graus, tá certo? E se eu tenho um ângulo de abertura menor que 10 graus, o meu espelho aqui, ó, visualmente, se olhar muito rápido para ele, a gente acaba confundindo ele com um plano, justamente por esse ângulo ser muito pequeno. Se vocês olharem um espelhinho de maquiagem, tá? Aquele que aumenta nosso rosto para você ver mais detalhes ali na hora de se maquiar, ou enfim, né, para alguma outra situação, olhando rapidamente para ele, ele parece um espelho plano. Quando você se atém e olha com mais cuidado, aí sim você percebe alguma curvatura. Então, ele ter uma abertura pequena é uma condição. Tá? Então, está aqui, ângulo de abertura menor que 10 graus. E a segunda condição é que os raios de luz sempre viajem próximos desse eixo principal, tá? Se eu imaginar um raio de luz que vem daqui de baixo, que ele está muito inclinado até o espelho, ou imagina que eu coloco um objeto nessa posição, eu não vou ter uma imagem nítida, não vai ficar legal. Então, eu tenho que colocar objetos sempre
próximos dessa região aqui do eixo principal. Tá? Então, isso aqui dá raio paraxial. E se o espelho seguir as condições de Gauss, se o espelho tiver condições de nitidez de Gauss, aparece esse elemento novo aqui, ó, foco. Se vocês observarem bem, na primeira parte eu não falo nada de foco, ele aparece aqui. Por quê? Só tem sentido falar em foco se o meu espelho for espelho com condições de nitidez. E o foco fica posicionado bem na metade do caminho. O foco é o ponto médio entre centro e vértice. Tá? Então, se eu medir a distância de centro a foco ou de foco a vértice, ela tem o mesmo valor. Então, a distância focal é metade do raio do espelho. Certo? Então, para fechar essa tela aqui para a próxima, condições de nitidez, ângulo de abertura menor que 10 graus, raios pouco inclinados em relação ao eixo principal. Nessas condições aparece um elemento novo que é o foco. Joia? E agora, representação do espelho, né? Imagina ter que ficar desenhando toda hora uma esfera e uma parte só dessa esfera. Não, a gente vai ganhar tempo, tá? Se eu fizer esta representação aqui, ó, vejam, eu estou representando uma superfície esférica. Essas franjinhas indicam as costas do espelho. Então, eu estou olhando na parte de dentro da superfície. Eu vou chamar isso aqui de espelho côncavo, espelho esférico côncavo. Já nessa representação, ó, olha aqui a curvatura. Esse aqui é o lado de dentro da esfera, ó, lado de dentro da esfera. Porém, as costas do espelho estão aqui, do lado de dentro. Então, eu estou olhando na superfície convexa. Então, é um espelho esférico convexo. Certo? Encaminhando aí para o final já, para formar a imagem, que é o que a gente vai ver na próxima aula, eu preciso ter conhecimento dos raios que atingem o espelho e como eles se comportam, tá bom? Eu não vou desenhar raio por raio, normal por normal. O negócio ficaria muito maluco, muito complicado. Então, existem algumas condições, aí, ou melhor, existem 4 raios que a gente sabe muito bem o seu padrão de reflexão. E aí fica mais simples de desenhar. O primeiro é o seguinte, todo raio paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco, se for espelho côncavo, ou reflete na direção do foco, se for espelho convexo. Tá bom? Raio paralelo, espelho côncavo, reflete no foco. Joia? Vamos mudar a câmera que eu vou fazer essa representação para o convexo aqui com vocês. Tá? Só um minutinho. Retomando, né? Então, agora a ideia é no espelho convexo. Aqui a régua vai atrapalhar um pouquinho de novo, mas é coisa rápida. Então, eu estou representando meu eixo principal. Olha lá, gente, como é simples fazer a representação de um espelho gaussiano, né? Olha lá, traço aqui uma linha e faço a curva nas beiradinhas. Pronto, indico as costas do espelho. Está aqui, esse é um espelho convexo, certo? Vou marcar posição de foco e posição de centro. Foco e centro, tá? Que raio foi esse que eu acabei de mostrar ali na apresentação? Raio paralelo. O raio paralelo ao eixo principal não pode viajar para o foco aqui, porque ele vai ser refletido. Então, ele vai viajar na direção do foco. Faço pontilhado para indicar que eu estou no espaço virtual, mas eu uso essa direção como guia para traçar a reflexão. Tá? Então, esse desenho aqui, guarda bem ele na cabeça, vai ser análogo a esse. Todo raio paralelo ao eixo principal reflete pelo foco no espelho côncavo e reflete na direção do foco se o espelho for convexo, certo? Agora, vamos para o próximo desenho aqui. Todo raio que passa pelo centro reflete sobre si próprio. Então, temos um raio aqui de luz passando na direção do centro, né? Ele passou pelo centro, atingiu o espelho e ele refletiu sobre ele mesmo. No espelho convexo, não seria diferente, tá? A única exceção
é que ele não vai até o centro, né? Mas ele vai ter o quê? A direção do centro. Vou mostrar aqui para vocês. Assim que eu conseguir lidar com o meu computador. Aqui, ó. Tá vendo? O raio tem a direção do centro. Direção do centro. Então, a luz refletida vai estar sobre ela própria, né? Então, é o mesmo caminho, a mesma trajetória da luz que incide, da luz que reflete. Bom, agora próximo raio. Todo raio que passa pelo foco reflete paralelamente ao eixo principal. Então aqui de novo, né, para espelho côncavo, isso é muito verdade. Todo raio que passa pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Tá bom? Ó, princípio de reversibilidade. Vejam aqui, raio paralelo, direção do foco. Qual é a reversibilidade dele? Raio que passa pelo foco, emergir paralelo. Tá? Aqui, prestem atenção, se o meu espelho for convexo, tá? Lembra que o raio não vai passar no foco, mas ele vai ter direção do foco. Tá? Eu vou desenhar aqui em cima. Ó. Então, imagine um raio de luz viajando na direção do foco. Aqui eu faço pontilhado, porque eu estou no espaço virtual. Olha lá. Esse raio estava viajando na direção do foco, bateu no espelho. O que acontece com ele? Vai ser refletido paralelamente ao eixo principal, certo? E agora, o último raio aqui importante para a gente é todo raio que incide no vértice reflete simetricamente. Então, o raio aqui vermelhinho, representado em vermelho, atingiu o vértice, refletiu simetricamente, ou seja, o mesmo ângulo que incide é o ângulo que reflete. Voltando aqui para o nosso desenho. Se eu pego um raio de luz que incide sobre o vértice, ele terá que ser refletido simetricamente. Aqui eu só vou fazer uma medida para garantir um desenho razoável. Pronto. Olha lá. Então aqui, ângulo de incidência e ângulo de reflexão congruentes. Em todos os casos, mas aqui dá para a gente desenhar de maneira congruente também. Maravilha? Se está maravilha, segue aqui o exercício, né? Ele está contando que em 2013, em Londres, um prédio ainda inacabado, né? Chamado Walk Talk, dado o formato, aí vocês leem o texto direitinho, né? Aqui o formato do prédio, ele derrete partes de um carro, né? Porque ele chega aqui, ó, termômetro dispostos próximos à calçada, onde o automóvel estava estacionado, chegaram a indicar uma temperatura de 90 graus. Certo? Eu não falei isso para vocês, falei no outro exercício, eu vou falar nesse. Para de me acompanhar, dá pausa no vídeo, vai para o exercício, luta com ele, quebra a cabeça, depois você volta. Tá bom? Conhece a regra já. Beleza? Foi, fez, conseguiu. Vamos ver se está aqui parecido com o que eu vou fazer. Se não conseguiu, me acompanha. Tá? Então, retomando aqui. Temperaturas próximas a 90 graus. Então, ele está perguntando assim, ó, qual a principal transformação de energia ocorrida nesse episódio? Nem chega a ser, ou melhor, não tem praticamente nada a ver com o tema da aula, apesar de ser física aqui, né? Um conceito importante, transformação de energia, mas não tem a ver com a ótica, mas só para o exercício ficar interdisciplinar, interáreas. Tá aqui, qual a principal transformação? Bom, o prédio é todo feito de espelho, ele está recebendo energia do sol, ele está recebendo luz, então é energia luminosa. E essa energia essa luz vai ser refletida no carro, e o carro vai ter uma temperatura aumentada, vai ter um acréscimo de temperatura. Então, eu vou converter energia luminosa em energia térmica, certo? Maravilha?
Vamos lá, então, para o item B. Para o item B. Qual o tipo de espelho que pode ser associado à forma desse arranha-céu? Gente, volta para o desenho. Volta para o desenho. Eu consigo ver aqui uma curvatura, tá certo? E eu consigo ver uma curvatura para dentro, ó. Consigo ver uma curvatura para dentro. Opa, aqui mesmo, essa mão, certo? Ó, uma curvatura para dentro. Assim como temos aqui no Walk Talk, tá certo? Então, isso aqui é um espelho côncavo. Que tipo de espelho eu posso associar? Eu posso associar o espelho côncavo, tá bom? Espelho côncavo. E aí, qual seria a possível região desse gigantesco espelho que o carro estava estacionado? Veja, ele está falando região, não está falando de um ponto, tá? Então, a região que esse carro está estacionado é a região onde eu vou ter convergência de luz. Convergência de luz. Acompanhe aqui comigo de novo. Ó. Se eu imagino um espelho, vamos lá, ó. Vou traçar o eixo principal, vou traçar aqui o desenho do meu espelho. Ih, você fez um espelho plano. Ah, pegadinha do malandro. Curva aí as bordas, que virou o teu espelho côncavo. Vou medir aleatoriamente aí, só para ficar simétrico, né? Vértice, foco e centro. E o que a gente viu? Que todo raio paralelo vai desviar na direção do foco. Então, se eu pego aqui raios paralelos, todos esses raios desviam na direção do foco. Estão vendo? Ó, raio paralelo desvia na direção do foco. Mesma coisa lá para o outro lado do espelho, lá na parte de baixo, né? Raio paralelo. Vou desenhar mais um paralelo aqui. E outro aqui. São 3 raios paralelos. Para onde eles vão desviar? Foco, foco e foco. Então, essa luz incidente é refletida no foco, tá? Mas se de fato fosse isso, a gente ia torrar o carro, porque o prédio é muito grande, então ele não está exatamente no foco, mas na região focal. E outra coisa, o Sol, ele está aqui, ó, o Sol não está no horizonte, certo? Então os raios de luz chegam paralelos entre si, os raios de luz vão chegar paralelos entre si, mas não vão estar paralelos ao eixo principal. Ah, e daí o que acontece? Bom, daí o que acontece é que eles vão convergir para uma região. Então, a resposta aqui do exercício é que essa região é a região focal. E agora no item D, ele pede para fazer o esquema. Aqui já está parcialmente feito o esquema, né? Parcialmente feito o esquema. O que eu vou fazer que não tem até agora é essa região focal. Ó, estão vendo que eu tracei uma paralela, uma perpendicular no foco? Então eu vou pegar toda essa luz que vem do Sol e projetá-la em um ponto dessa região focal, certo? Então aqui
o desenho feito em laranja é o esquema do prédio. E o esquema feito em vermelho é uma situação qualquer, tá certo? Espera aí que ficou meio bagunçado isso, né? Então vamos fazer rapidinho aqui, ó. Vou fazer a mão livre mesmo para ser mais rápido. Ó, o espelho. Acho que limpando o desenho melhora, né? Aqui o sol. Então a luz do sol chega de maneira paralela. Se aqui está o foco, vocês vão traçar uma perpendicular ao eixo principal do foco. E a luz será refletida nesse plano de foco. Tudo bem? Essa aqui é a resposta do item D. Gente, fechamos a aula. Agora espero vocês no Hangout. Conectem lá para a gente finalizar qualquer dúvida aí restante da aula. Falou, gente. Um abraço.